Bom dia! Esta é a história do Felisberto. O Felisberto era um jovem delegado comercial que andava a promover a sua solução, a sua fantástica solução. E cada vez que ia um cliente e terminava uma demonstração, no final o cliente naturalmente perguntava: então e quanto custa esta solução? Ele respondia: esta solução custa a módica quantia de 50 mil euros. Ao que o cliente tradicionalmente respondia: isso é que é uma pena, porque nós já fechámos o orçamento e por isso este ano já não será possível. Olhe, tente para o ano, vá passando. E o pobre do Felisberto tinha de enfiar a viola no saco e lá ia a sua vida. Tentar para o ano, quem sabe. Esta é uma história muito triste. Mas esta não tem que ser a sua história. A sua história pode ter um final feliz. Fique para ver. O meu nome é Rui Santos, sou o diretor-geral da Impar. A Impar é uma empresa de formação e consultoria especializada na área de relacionamento com clientes. E existimos para o ajudar a converter clientes em fãs. Antes de mais, convido-o a ver este filme segundo uma de duas perspectivas. Ou na perspectiva do vendedor, ou seja, alguém que tem uma solução, um produto ou um serviço que quer vender a um cliente, ou então também na perspectiva do comprador, ou seja, alguém que está verdadeiramente interessado nesse produto ou nesse serviço, mas está a sentir dificuldade em convencer internamente o seu diretor financeiro, o seu CFO ou a sua administração a dar-lhe dinheiro, digamos assim, para proceder a essa aquisição. Porque tudo se resume ao mesmo. A venda interna ou a venda externa dependem sempre da nossa capacidade de fundamentar essa venda ou de fundamentar essa compra, consoante o papel que estamos a desempenhar. Então a pergunta de hoje é: neste momento o que sentimos é um aperto global nos orçamentos. Revela-se cada vez mais difícil criar valor incremental relacional. Os potenciais clientes centram-se no mais básico e elementar, mesmo que não responda nem a metade das suas necessidades. Esta questão é efetivamente muito interessante e remete-nos para uma reflexão sobre o que é isto do orçamento, para que serve o orçamento e esta nossa convicção de que o orçamento, uma vez fechado, já não há nada que se possa fazer para o alterar. Ora então, começando pelo princípio. Os orçamentos são essencialmente exercícios que as organizações têm de fazer, normalmente uma vez por ano, que procuram de alguma maneira projetar o futuro. Normalmente com base no histórico recente, mas onde vamos de alguma maneira identificar quais é que são os custos, os meios e os recursos de que precisamos para gerar as receitas e os proveitos que nos permitam obter o lucro, no fundo o objetivo da organização, ao final desse mesmo período. São exercícios meramente especulativos, uma vez que nada nos garante que aquilo que nós antecipamos que irá ser o futuro venha efetivamente a verificar-se. Aliás, veja-se o que aconteceu recentemente nos últimos 2 anos. Alguém antecipava uma pandemia, alguém antecipava uma guerra na Europa. E uma vez acontecidas essas fatalidades, faz sentido uma empresa manter o mesmo orçamento, ignorando que tudo esteja a mudar à sua volta? Obviamente que não. Por isso, o mais importante na realização de um orçamento é identificar claramente quais é que são os pressupostos que foram utilizados na base da sua construção e estar atento a qualquer alteração que possa acontecer para que o orçamento vá sendo ajustando de uma forma dinâmica durante o exercício. E é exatamente aí que reside o segredo. Deixe-me só recordar aqui a fórmula que é muito importante, por isso a versão simplificada é que lucros igual a receitas menos custos. E como deve imaginar, nenhuma organização aceitará aumentar os custos, uma vez que isso iria diretamente prejudicar os resultados da empresa. A menos que também consiga, através da solução, influenciar os outros parâmetros da equação. Então, qual é tipicamente o principal obstáculo a esta questão? Não é o facto do cliente não ter orçamento. A culpa não é do cliente. A culpa não é o cliente não ter orçamento. A culpa é nossa.
Em que medida? É a nossa incapacidade de conseguir demonstrar do ponto de vista financeiro os benefícios que a nossa solução, o nosso produto ou serviço, oferece ao cliente. Muitas vezes refugiamos em argumentos qualitativos e dizemos esta solução é fantástica porque lhe permitirá reduzir custos, porque lhe permitirá aumentar a satisfação do cliente, porque lhe permitirá estar mais próximo do seu cliente, etc, etc, etc. Excelente, mas não chega. Porquê? Porque no final do dia, o que o cliente verdadeiramente quer compreender é em que medida é que esta sua solução vai contribuir para melhorar os meus resultados financeiros. Ponto final. Portanto, vai ter de conseguir converter cada um dos seus argumentos qualitativos em euros, em dinheirinho. Porque de conversa já o cliente está farto. Cantas-me no alegres! É verdade que é um exercício que provavelmente não conseguirá fazer sozinho. Vai ter de fazer em colaboração com o cliente. Porquê? Porque muitos dos benefícios financeiros obrigam-no a conhecer variáveis de negócio específicas do seu cliente. Obviamente que ajudará a utilizar outras referências de outros clientes dos mesmos setores, mas no final do dia, se quiser apresentar uma proposta verdadeiramente personalizada, ajustada à realidade específica do seu cliente, vai ter de trabalhar com ele numa base de confiança para, conhecendo indicadores e variáveis específicas do seu negócio, identificar o impacto financeiro de que a sua solução, produto ou serviço irá ter em cada uma dessas mesmas variáveis. Aliás, repare num aspecto interessante. Muitas vezes o seu interlocutor está super interessado em comprar a solução. Ele, por ele, já está convencido. Qual é que é a dificuldade do seu interlocutor? É conseguir internamente a aprovação para essa compra. E por isso, tem de o ajudar. Tem de lhe dar as ferramentas e os instrumentos que lhe permitam internamente obter a aprovação de que necessita. Então, qual a nossa sugestão? Bem, como já deve ter desconfiado, a solução passa essencialmente pela nossa capacidade de construir um business plan, um plano de negócio. A sua solução não pode ser apresentada ao cliente como mais um custo adicional, um custo extraordinário que não estava previsto. Não, tem de ser enquadrado como um investimento. Mas como investimento, também tem de ser capaz de demonstrar qual o retorno desse mesmo investimento. E é por aí que nós temos de começar a trabalhar com o cliente. Bem, já se começa a ver luz ao fundo do túnel. Luz ao fundo do túnel! Ora bem, nós sabemos qual o investimento que o cliente tem de realizar. No caso do Felisberto, era 50 mil euros. Agora, temos de conseguir demonstrar, do ponto de vista financeiro, o retorno desse mesmo investimento. E, meus caros amigos, a questão muito simples é, se não conseguir demonstrar, do ponto de vista financeiro, o retorno do seu produto, do seu serviço, então terá de admitir, por mais que lhe custe, que, eventualmente, este produto ou este serviço não é o mais adequado para este cliente em concreto. Por caso contrário, tentar vender o que quer que seja apenas e só com base em argumentos qualitativos, manifestamente, não vai ser suficiente. Mas eu vou ajudá-lo. Vamos voltar à nossa fórmula mágica. Lucros igual a receitas menos custos. Temos, portanto, aqui muito para trabalhar. E temos vários caminhos que podemos explorar. Podemos ir mais pelo lado dos custos, ou mais pelo lado das receitas, ou ambos. Por que não? Se a sua solução permite ao cliente reduzir custos e melhorar as receitas, fantástico. Vamos então explorar cada uma delas individualmente. Vamos então começar pela via da redução de custos. Está convicto que a sua solução irá ajudar o seu cliente a reduzir custos? Excelente! De que formas? Por exemplo, será que ajuda a reduzir contactos presenciais por contactos telefónicos? Sabe qual o custo de cada contacto presencial? Sabe qual o custo de cada contacto telefónico? Faça as contas. Provavelmente irá ajudar a reduzir contactos telefónicos e a convertê-los em self-service? Excelente! Sabe qual é que é o custo de cada contacto telefónico? Consegue fazer uma estimativa de quantos contactos telefónicos é que a sua solução irá permitir reduzir? Será 2%, 5%, 10%? É apenas e só uma questão de fazer as contas. Por exemplo, a sua solução permitirá pura e simplesmente eliminar contactos, resolvendo problemas a montante ou a jusante? Excelente! Sabendo, mais uma vez, o custo de cada contacto, é apenas uma questão de fazer projeções de qual é que poderá ser a poupança acumulada. Será que a sua solução poderá ajudar o cliente a tornar-se mais eficaz, mais eficiente, ou reduzindo a duração dos contactos, ou permitindo uma resolução ao primeiro contacto muito mais eficaz? Ora, mais uma vez,
Quanto é que isso contribui do ponto de vista financeiro? Qual a poupança que poderemos estimar? Do ponto de vista objetivo, não apenas qualitativo. A abordagem pelo lado dos custos tem apenas uma limitação. É que nós nunca conseguiremos que o cliente poupe mais do que o total dos custos que tem atualmente. Por isso há sempre uma barreira física, porque não há milagres. Já do lado das receitas, a lógica é diferente. No limite, não há limite. The sky is the limit. E por isso a vertente das receitas é algo também muito interessante de explorar. Bem, quando se fala em receitas, pensa-se logo em vendas. Mais vendas, mais vendas. Calma, já lá vamos. Mas as receitas é um mundo por explorar. Por exemplo, um dos aspectos é a retenção de receitas. Se a sua solução contribuir para que o cliente retenha clientes, influencie diretamente a taxa de desativação de clientes, a taxa de anulação, cancelamentos, o que seja, clientes que não se vão embora são receitas que ficam. E por isso há um primeiro business plan que pode construir exatamente baseado naquilo que é a atual taxa de desativação. A presente taxa de desativação tem um impacto financeiro. Se melhorar esse indicador, há receitas que o cliente deixa de perder que são mérito do seu produto e deve contabilizá-las. Por exemplo, será que o seu produto poderá de alguma forma ajudar o seu cliente a aumentar a receita média por cliente? Ou seja, os clientes do seu cliente apresentam uma receita média mensal anual. Haverá algo que o seu produto contribua, ajude a melhorar essa receita através de upselling, cross-selling, contribuir para que de alguma maneira aquilo que é o pacote, o cabaz habitual do cliente do seu cliente possa de alguma forma aumentar? Ora, isso terá um impacto direto nas receitas e isso também poderá ser mérito da sua solução e deve ser contabilizado como um potencial retorno desse investimento. E finalmente, como já tínhamos antecipado, o aumento das vendas. Se o seu produto ajudar o cliente a aumentar as suas vendas de produtos e serviços, obviamente tem aí uma fonte de receita adicional que claramente tem de ser considerada como um dos retornos do investimento que acabou de fazer na sua solução. E até aqui utilizei quase exclusivamente variáveis intrínsecas do relacionamento com o cliente. Mas estude o negócio do seu cliente e procure outras variáveis específicas do negócio que possam ser úteis neste objetivo, de construir um business plan que fundamente e justifique o investimento. Poderá ser através das poupanças ao nível de atividades de back-office, poderá ser mais eficiência operacional, pode ser na redução de matérias-primas, whatever. Aqui o grande objetivo é identificar e quantificar aquilo que nós acreditamos serem os benefícios para o cliente, mas demonstrar, do ponto de vista financeiro, o impacto desses mesmos benefícios. Agora, não se esqueça de um aspecto muito importante. Se o seu preço for fixo, para o cliente, aquele encargo é garantido. Já os benefícios dependerá da credibilidade e da consistência dos planos de negócio que lhe apresentar. Por isso, para que todo este exercício seja credível, eu recomendaria que não faça apenas um exercício, faça vários e utilize uns mais otimistas, outros mais conservadores. Se o teste provar, mesmo no cenário mais pessimista, aumenta dramaticamente a probabilidade da sua venda ser bem sucedida. Caros amigos, então, chegados aqui, falta-nos apenas um último passo fundamental, que é treinar o pitch comercial, a abordagem comercial, como apresentar o preço. Então vamos começar por aquilo que não deve fazer. Não seja Felisberto. Quando terminar a demonstração do produto e o cliente lhe perguntar, então quanto custa, não diga, olha, este produto custa 50 mil euros. Como se isto fosse uma fatalidade. Não, vamos substituir por algo muito mais convincente e entusiasmante. Quando o cliente perguntar, então, quanto é que isto custa? Vai poder dizer, senhor cliente, como teve a oportunidade de verificar, esta solução vai lhe permitir incrementar as suas receitas em 500 mil euros e reduzir os seus custos em 100 mil. E para conseguir esses benefícios, apenas terá de fazer um investimento de 50 mil euros. Está a ver a diferença de perspectiva? Enquanto no primeiro caso o ênfase é colocado no encargo, no segundo caso o que nós vamos destacar é o benefício. O que nós vamos é relativizar o investimento face aos benefícios. E quem é que não gostaria de ter mais receitas? E quem é que não gostaria de ter menos custos? E é isso que, de alguma maneira, vai permitir que o cliente, pela primeira vez, equacione se quer ficar amarrado ao orçamento
que elaborou o ano passado, ou se perante estas novas oportunidades ele estará ou não disponível a repensar o orçamento que já estava considerado fechado. Mas para isso, claramente tem de mostrar quais é que são os benefícios, o que é que ele fica a ganhar com este investimento extra não previsto, não planeado. Se tem interesse nestes temas de como melhorar a experiência do cliente, subscreva aqui o canal, deixe os seus comentários, deixe os seus testemunhos e alguma questão, coloque também que eu procurarei responder na primeira oportunidade. Bom dia!